Olá, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Bom, esse será o primeiro vídeo com a primeira aula do estudo A Bíblia Sagrada. Nós estudaremos a respeito desse livro mais vendido do mundo. Vamos fazer uma oração. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, graças te damos porque o Senhor é o nosso Criador. Queremos pedir tua bênção especial sobre essas pessoas que tomaram a decisão agora de estudar a tua palavra, que elas possam aprender mais sobre a tua vontade e que tudo isso seja através do teu Espírito Santo. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, a Bíblia é um livro diferente, pois se trata de uma pequena biblioteca que contém 66 livros escritos por 40 autores das mais variadas culturas, num período de 1.600 anos. A Bíblia está dividida em duas partes: o Antigo Testamento, que contém 39 livros, e o Novo Testamento, que contém 27 livros. Milhares de pessoas já deram literalmente a sua vida em defesa das verdades nelas contidas. E por abraçarem essas verdades, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram pessoas confiáveis, ladrões se tornaram pessoas honestas, sem dizer muitas outras mudanças que aconteceram na vida das pessoas. Mas o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? E qual o valor de um livro tão antigo para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas no estudo presente. Primeira pergunta: como que Jesus considerava a Bíblia? Quando abrimos a Bíblia no livro de João, capítulo 17, verso 17, encontramos o seguinte texto: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus Cristo tratava a Bíblia como fonte de verdade. A Bíblia é nossa regra de fé e de prática. Sem ela, andamos nas trevas que o pecado nos trouxe. Ela é a real fonte da verdade que precisamos para os dias de hoje. Qual a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia hoje e o que elas necessitam para entendê-la? Vamos para o livro de Atos, no capítulo 8, o verso 26 em diante, que diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar junto a ele. A situação de muitas pessoas hoje é exatamente da mesma história que acabamos de ler. Estudam, mas não entendem, e para entender precisam que alguém ensine. A semelhança do eunuco da história que acabamos de ler, muitas pessoas desejam entender a Bíblia, mas nem todo texto na Bíblia é de fácil compreensão. Por isso precisamos que alguém nos ensine, assim como Filipe ensinou o eunuco. Sabendo que muitas pessoas estudam a Bíblia, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 28, verso 10, que diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia está nos dizendo que devemos pegar o máximo possível de textos que tratam do mesmo assunto. Ou seja, se agora a gente está estudando sobre a Bíblia Sagrada, vamos pegar vários textos que vai falar sobre a Bíblia Sagrada, nunca saindo do seu contexto, sempre tratando do mesmo assunto e comparando textos diferentes. Lembrando sempre que é importante, toda vez antes de abrir a Bíblia, pedir orientação, pedir o auxílio do Espírito Santo, pois é Ele que nos dá compreensão. E lembrando sempre também que a Bíblia ela é a própria intérprete, ou seja, não sou eu que interpreto a Bíblia se auto-interpreta. Sabendo a maneira correta de estudar a Bíblia, que benefício recebe o estudante das Escrituras? Vamos agora para o livro de João, capítulo 5, verso 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Na Bíblia encontramos a vida eterna, pois ela testifica de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem central de toda a Bíblia. Cada página revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Estudando a Bíblia, encontramos o caminho da salvação. Mas será que na Bíblia só encontramos o caminho para a salvação?
Não. Que outro benefício prático advém de estudar as Escrituras? Em João, capítulo 16, verso 13, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ainda no livro de João, capítulo 8, verso 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao estudarmos a Bíblia, nós recebemos esse benefício. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, e é essa verdade que nos liberta de muitas coisas. Por exemplo, os vícios e os enganos. Quem dirigiu os profetas a escrever a Bíblia? No livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Gostaria de chamar a atenção à palavra santo. Observem que ela está entre colchetes. O motivo dela estar assim na sua Bíblia é porque ela não significa que esses homens deveriam ser adorados. Santo na Bíblia tem dois significados. Santo quando se refere a Deus, que deve ser adorado, e santo de separado. No caso aqui, como está em colchetes, não se refere a Deus, então quer dizer que é separado. Então, homens separados por Deus falaram de sua vontade, movidos pelo Espírito Santo. Sabendo que alguns homens foi escolhido por Deus e inspirado pelo seu Espírito para escrever a Bíblia, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Vamos agora para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, não somente o Antigo Testamento ou somente o Novo Testamento, mas ambos são inspirados por Deus e útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, a fim de que sejamos habilitados para toda boa obra que vem de Deus. Bom, vocês já sabem que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores e que eles foram separados por Deus para escrever a Bíblia. Porém, existe uma parte nela que não foi escrita por autores humanos. Essa parte está no livro de Êxodo 31, verso 18, que diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Deus estava falando com Moisés no Monte Sinai e, ao terminar de falar com ele, entregou 2 tábuas de pedra. O que estava escrito nessas tábuas de pedra está lá no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, que são os 10 mandamentos. O motivo de ser escrito em pedra era porque nem o tempo deveria apagar o que estava escrito ali. Depois de aprendermos algumas coisas sobre a Bíblia, vem a seguinte questão: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ainda no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, então ninguém está autorizado a alterar a Bíblia. Como são chamados os praticantes dos ensinos da Bíblia? No livro de João, capítulo 13, verso 17, diz assim: Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Bem-aventurados sois se praticardes os ensinos da Bíblia. Que Deus abençoe você.